Opa, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desjornalismo Esportivo. O meu nome é Vitor e estou com. Rapaziada, eu sou maçom. Bom, gente, a gente tá mais uma vez aqui, né, falando para falar de futebol. E dessa vez a gente vai falar sobre vários temas, né, mas mais relacionado ao continente sul-americano. A gente pode ver, por exemplo, o primeiro jogo da final do Carioca e pode começar, moço. Exatamente. Vamos focar bastante, né, nas finais dos campeonatos regionais, né? Começar pelo Carioca, que não dá pra dizer que foi uma surpresa, né? Fla-Flu, como a gente comentou no episódio passado, não era bem esperado que fosse esse jogo. Porém, o resultado de 2-0 Flamengo surpreendeu um pouco. O Flamengo contou um pouquinho com a ajuda da arbitragem, né, na expulsão do Samuel Xavier. Mas tirando esse fato, a gente viu que foi um jogo que dá pra dizer que foi tanto o mérito do Flamengo quanto o deslize do Fluminense, porque eles tinham como ganhar esse jogo e eles perderam por falhas individuais. Mano, de verdade, velho. Foi um baita de um jogão, foi um baita de um jogão. E eu acho que o Fluminense mereceu ganhar, cara. Mereceu ganhar porque a partir dos primeiros 15 minutos, moleque, só dava Fluminense. Uhum, Terminou o primeiro tempo e começou o segundo com o Fluminense como? E tipo, a gente sabe muito bem que o material humano do Fluminense é muito inferior ao do Flamengo. Mas concordo. o Fluminense de Diniz, mano, tava arrebentando, cara, arrebentando. Um cara chamado Paulo Henrique Ganso naquele meio campo ali é um absurdo, cara. Tudo bem que ele vacilou, tomar aquele amarelo, mas ele, mano, ele ditou o jogo. Ele ditou o jogo. De fato, mano, o Ganso ele tá sendo um dos meio-campistas desde o ano passado, ele tá surpreendendo muito, porque é um cara que tem uma idade avançada. E ele se assemelha muito com o Renato Augusto nesse sentido, né, cara? Porque ele é um cara com idade avançada, que se estabeleceu no futebol brasileiro e tá conseguindo carregar um time nas costas. Não que o Fluminense dependa 100% do Ganso, né? Até porque tem outros bons jogadores. Mas o Ganso, sempre, com certeza, foi o cara que ditou esse começo de jogo e poderia até fazer com que o Fluminense fizesse um gol, o que não aconteceu, né? Nos 51 minutos, o Ayrton Lucas fez um gol, depois de assim, uma falha defensiva geral no Fluminense, que é uma coisa bem comum nos times do Diniz, né? Que ali do lado direito teve um rombo ali na zaga e o Ayrton Lucas conseguiu penetrar e fazer chutar pro gol. E depois teve o gol do Pedro, né? Que o Fluminense já tava meio abatido no jogo e tal. E, cara, eu acho que depois desse jogo vai ser muito difícil do Fluminense conseguir dar a volta por cima, tendo em vista que o jogo de volta vai ser no Maracanã de novo, né? E o Flamengo já tá embalado. Eu acho que o Vitor Pereira vai com tudo pra pelo menos segurar o empate nesse segundo jogo, porque ele já perdeu 4 títulos e a única chance, a última chance dele de continuar no Flamengo é essa, né? É muito difícil que ele continue, porque fontes dizem que ele já caiu, só tô esperando ele sair acabar o Carioca. Mas se ele conquistar o título em cima do Fluminense, é capaz de pelo menos ele se segurar até o começo do Brasileiro. Mano, falando aqui um pouco mais sobre. É por causa que a gente tem que falar a real, cara. A real surpresa onde foi o Fluminense, sabe? Uhum, Por mais que perdeu, mas perdeu jogando bem. Perdeu jogando bem, porque mereceu pois é. ganhar. Mereceu pelo menos um empate. Vamos ser justos aqui, porque o Flamengo também voltou jogando melhor no segundo tempo. Teve ali os primeiros 10 minutos que foi ainda do Fluminense, só que ainda assim o Flamengo ditou o final do segundo tempo. Mas assim, cara, o Fluminense, ele é engraçado por causa que ele tem muito jogador experiente. Só que muito jogador experiente em ambos os quesitos, tanto em bola e tanto em tá há muito tempo já no futebol e já tá meio velho já, E né? até no próprio É, Fluminense, né? Porque o time do Fluminense é um time bem entrosado. sim, e tipo, você vê, cara, o Arias jogando demais, demais, e o Ganso ajudando. O Uhum. Ganso toda hora fazendo lançamento e o Arias correndo, correndo. O Keno, que jogou bem pouco, foi trocado pelo Pirani, mas o Keno, ele veio do Atlético e, pô, é ainda assim uma baita de uma aposta do Fluminense. O Cano, eu não preciso falar nada. Até o Martinelli foi bem, o André a gente já sabe que é bom jogador.
Jogadores já experientes, como Fábio, como David Braz, também deram conta. Outro caso muito interessante também foi o Alexander, lateral esquerdo. É, o Fluminense precisava de um lateral esquerdo. Quando abriu a janela, contratou o Marcelo. Uhum, Só que a gente sabe que o Marcelo é de uma idade avançada, ele não vai aguentar 90 minutos. E o Fluminense apostou na base, levantou esse moleque da base, que ele já tem uma boa estatura, ele já tem um bom jogo de corpo. Levantou ele, colocou ele para jogar no profissional e o moleque tá rendendo. O Alexander é simplesmente absurdo. Ele foi chamado para a seleção brasileira sub-20, ele até foi reserva lá, mas o Fluminense não pode ficar emprestando jogador para a seleção, porque vai ser muito necessário. O Fluminense já tem essa carência de lateral e o Alexander ele veio e tá aí, tá resolvendo. E é muito legal você ver ainda que eles têm esse time titular e na reserva eles vão ter ainda o Pedro Rangel, que é um baita de um jogador. Eles vão ter ainda o John Kennedy ainda que entra e faz a diferença. Eles vão ter ainda, pelo amor de Deus, o Marcelo ainda no banco. O Guga que veio do Atlético também, uhum. que também é um bom lateral aí. E ainda, para ajudar, eu não vou te falar aqui que é um baita de um reforço, mas a gente sabe muito bem que pelo menos raça ele tem. É o Felipe Melo. Então, o Fluminense ele tem um time ali legalzinho, ele tem um time ali bem montado, com um treinador que não tem muito histórico de títulos na carreira, mas ainda assim tem técnica, e até cogitado pra seleção foi, né? Uhum. E eu acho que, mano, o Fluminense, por mais que perdeu nessa última partida e não vem sendo como favorito na próxima também, muito por cento do Maracanã, eu acho que o Fluminense ele vai fazer um bom Brasileirão e vai render aí até o final do ano. Mano, eu concordo. Porque a gente pode analisar o time do Fluminense, é um time muito consistente, mas não é um time potente. Porque eu acho que é um time que vai se manter muito firme ao longo da temporada, ou seja, eles vão conseguir se manter bem no Campeonato Brasileiro, eles vão pelo menos pegar um G4, mas nas competições em que você precisa de potência, você precisa de um ataque matador, esse tipo de coisa, eu acho que o Fluminense vai deixar a desejar. Porque, por exemplo, no Carioca, na primeira partida decisiva, que foi contra o Flamengo, eles perderam de 2-0. E nas próximas competições, que vai ser a Libertadores, que tem muita pedreira no time do Fluminense, a Copa do Brasil também, eu acho que vai ser muito difícil para eles conseguirem, pelo menos, chegar nas finais. Mas, como você disse, cara, o time do Fluminense é um time muito bem encaixado, um time muito bem montado. Tem a base do Fluminense é muito boa, direto eles revelam bons nomes. Sendo que se a gente observar, os dois jogadores que fizeram gol no Fluminense são crias do Fluminense. Tanto o Do Ayrton Flamengo. Lucas, pois é, tanto o Ayrton Lucas quanto o Pedro são jogadores que vieram da base do Fluminense e estão Uhum. brilhando no Flamengo, né? É bem curioso isso, porque o Fluminense cede muito jogador. Esse é um problema muito grave. Como você citou, que eles cederam o lateral, que é uma peça importante para o time deles, para a seleção sub-20. É complicado, porque tirando o Alexander, o banco dele seria o Marcelo. E o Marcelo não tá apto fisicamente para jogar, por enquanto. Então, a situação do Fluminense, eu não diria que é confortável, mas também não tá uma situação difícil, porque o time deles é bem encaixado, eles não precisam de reforços. Eles têm, na minha opinião, o Samuel Xavier é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Apesar de não ser nível seleção, esse tipo de coisa, ele é um cara muito bom pra solo brasileiro. Ele foi expulso injustamente nesse jogo, porque por uma falha do critério do árbitro, ele foi expulso porque por causa de um lance em que ele foi considerado como o último homem a fazer uma falta. Só que minutos antes teve uma falta igualzinha do Léo Pereira e ele só recebeu o cartão É amarelo. verdade. Isso foi um lance bem polêmico, né? Esses dois lances, porque se o Léo Pereira não era pra ter sido expulso, o Xavier também não era. Ou os dois eram pra ter sido expulso. Então foi uma coisa bem estranha que o árbitro fez, né? Não vou falar que esse discurso repetido, né, de que favoreceu o Flamengo, mas a gente já conhece a história, né? Então, cara, assim, eu acho que o caso do Marcelo, o problema não é nem tanto o físico. Eu acho que é mais a posição que ele iria jogar. Hum, Eu acho que o Diniz ele tem que pensar muito em colocar o Marcelo numa posição que favoreça ele. E ele tem que ser aquele cara que
ele não corre, ele dita o jogo, né? O Ganso ainda assim, a posição do Ganso ainda não é suficiente para o Marcelo, Uhum. porque o Ganso ele ainda corre, por incrível que pareça. O Ganso ele volta, ele ajuda a marcar, ele, é, por exemplo, ele volta para marcar, rouba a bola e, e manda lá para um ponta ou para um atacante correr. Enquanto isso, ele já vai correr para o meio para ajudar também, auxiliar. Então, o Marcelo ele tem que estar em uma formação que favoreça muito ele, porque é aquilo, eu não posso chegar aqui e jogar ele, né? Por causa que o último jogo que eu vi dele foi há uns meses atrás no Olympiacos. Então é um futebol diferente, era uma época diferente. Agora, vamos ver o que o Diniz vai querer fazer aí com o Marcelo e como que vai ser o restante do Fluminense nessa última partida da final. Quer falar mais alguma coisa, Carioca, Maçom? Ah, só falar que voltar sobre o Marcelo, uma das boas opções que seria pra ele seria colocar ele como um ala mais criador, né? Porque, por exemplo, se a Uhum. gente olhar o time do Flamengo, ele entrou com uma escalação de três zagueiros e o Ayrton Lucas e o Varela jogaram mais como alas defensivos. Mas no caso do Marcelo, ele poderia ser um ala atacante que ele ficaria mais posicionado numa certa posição do campo. Ele não teria que correr tanto, igual você disse. Mas é uma coisa que ia mudar muito o esquema do Diniz. Eu acho que o Diniz não ia querer mudar, porque tendo em vista que os times do Diniz têm essa característica de futebol rápido, de troca de passes, de ser tudo muito rápido, eu acho que o Marcelo não encaixaria. Então teria que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada, porque o Marcelo no banco também seria um desperdício. Demais, a gente tá falando do Marcelo, né? Não tem Uhum. como. Bom, próximo assunto aqui. Vamos falar do primeiro jogo da final do Paulistão, né? Que aconteceu hoje, Palmeiras e Água Santa. Pode Pois é. começar aí, mas. Bom, o que falar desse jogo, né, mano? Que teve muitas surpresas. Acho que a principal surpresa não foi nem que o Palmeiras perdeu, mas sim que o Endrick fez gol. Pois é, o Endrick veio do banco, fez um gol no começo do segundo tempo. Mas isso não impediu o Palmeiras de perder o jogo. O Água Santa jogou muita bola, não dá pra negar. O Água Santa conseguiu pressionar o Flamengo, não, o Palmeiras em diversos momentos do jogo. O Palmeiras não conseguiu se impor. Tanto que o gol do Endrick foi um gol debaixo da trave, sabe? Foi um gol de bola parada. E, cara, os dois o segundo gol, principalmente do Água Santa, veio de uma jogada que foi criada, né? Foi uma bola que passou no meio das pernas do Murilo, foi uma falha defensiva e sobrou pro Mezenga, que, pô, é um centroavante nato, o cara é artilheiro e não desperdiçou no finalzinho do jogo. E, cara, vai ser muito difícil pro Água Santa segurar o próximo jogo. Até porque o Palmeiras tá com muita sede de título, né? Como sempre. Então vai ser difícil. Mas é aquilo. O Água Santa é um time que tá muito bem no campeonato. Eliminou São Paulo com méritos e conseguiu marcar dois gols no Palmeiras, que é uma das defesas mais sólidas do Campeonato Paulista inteiro. Tava invicto, né? Até hoje. Tava invicto e perdeu a invencibilidade hoje. Pois é. Mano, então, falando aqui um pouco do Palmeiras, a gente vê que é uma equipe organizada. A gente vê que o futebol dos caras é diferente. A gente vê que o Palmeiras hoje ele lembra Santos, Corinthians no auge. Pô, a gente sabe Uhum. muito bem que esses times, quando estão bem, cara, a gente já entra numa partida contra um adversário mais fraco, já sabendo que o time vai ir bem, sabe? E o Palmeiras entrou assim. O Palmeiras entrou, a torcida tava feliz pra caramba, tudo bem que nos primeiros minutos, sim, o Palmeiras ele mostrou que ele era superior. Só que o que ganha, na verdade, é bola na rede e resultado, né? Bola na trave, quantidade de chutes não altera o placar. Então, a gente vê que o Água Santa mostrou muito mais resultado, conseguiu converter todas as bolas que tentou. E você vê que ainda assim, cara, é legal pra caramba ver o caso do Água Santa em específico. Cara, o Água Santa é uma equipe, mano, que era cogitada em rebaixamento e simplesmente chegou na final do Paulista e ganhou do Palmeiras. Pois é. Foi o time que tirou a invencibilidade do Palmeiras.
sabe, é muito legal ver isso. E é muito legal também, focando aqui mais na torcida e tudo mais, a festa. Lá em Diadema, eles colocaram lá no centro lá um telão pra o pessoal ver o jogo. E, mano, tipo, quando o Água Santa fez o primeiro gol, moleque, parecia final de Copa do Mundo, sabe? Uhum. É muito legal ver isso. Pois é, mano. E o jogo foi na Arena Barueri, né? Que o Uhum. Água Santa teve que mudar o mando, tanto, principalmente para arrecadar mais. E o segundo jogo, eu acho que o Água Santa só não leva porque vai ser no Allianz Parque. Que a gente conhece Sim. que o Palmeiras é um time muito forte dentro de casa. Pelo principal motivo que é o gramado, né? O Allianz Parque é um time que é um estádio que usa o gramado sintético, que diferencia muito dos gramados normais. E como o Palmeiras é um time acostumado a jogar nesse tipo de gramado, eles são muito mais fortes nesse no próprio estádio. Então vai ser bem difícil para o Água Santa, vai ser difícil para eles manterem o resultado. Mas a gente conhece o futebol, né, mano? A gente dava como o Água Santa como não, a gente dava o São Paulo para ele como favorito para eliminar o Água Santa e a gente viu o que aconteceu. E, cara, esse favoritismo todo do Palmeiras que a gente tá colocando, que a gente tá citando todo o programa, eu acho que ele vai ser colocado em risco porque uma coisa que eu tenho observado muito é que o time do Palmeiras ele não tem sido tão potente quanto a gente diz. Porque o Uhum. mínimo era que eles se impossem em todos os jogos dessa fase de mata-mata do Paulista, o que não aconteceu. Eles ganharam de 1-0 sofrido do São Bernardo. Ah, não, foi 2-1, não foi? São Bernardo? Mano, eu não lembro, velho. Eu acho Calma que foi aí. 1 foi 1-0, foi 1-0. Foi Aquele gol 1-0. roubado. Aham. Foi 1-0. E contra o Ituano a mesma coisa. Gol roubado também. Quer dizer, na verdade o gol roubado foi contra o Ituano e contra o São Bernardo teve um pênalti não marcado. Então são dois jogos que o Palmeiras não se impôs contra equipes menores, em teoria mais fracas, e eles precisaram ganhar com a ajuda da arbitragem. Ajuda óbvia, sim. E contra o Água Santa, eles perderam, cara. Um time que era cogitado a ser rebaixado. Era um time que acho que não tem nem divisão, se eu não me Tá na engano. Série D. Tá na Série D. Então, cara, é uma surpresa muito grande, cara. Porque pelo que tem sido comentado de que o Palmeiras é o melhor time do Brasil, isso é inadmissível, cara. Então, a gente pode ver que, assim, inclusive, só pra confirmar aqui, Uhum. o Água Santa não tem divisão. É isso mesmo. Caramba. Cara, é bizarro, mano. Tipo, eu acho que assim, mano, eu acho que o Água Santa, eu acho é muito legal um ponto, que, cara, o Água Santa, ele não é, obviamente não era favorito, sabe? O Água Santa, ele é um time, cara, que desde o começo do Paulista era desacreditado. Era desacreditado. E você vê que, cara, chega numa final e ganha do Palmeiras, coisa que Corinthians, coisa que São Paulo, coisa que Santos não conseguiu fazer, tanto chegar na final, tanto ganhar do Palmeiras, é simplesmente incrível, sabe? Você vê como que Uhum. futebol ele engana. A gente pode ver que, mano, o Água Santa, ele joga muito organizado. O técnico do Água Santa, ele pensa, ele tem ali uma noção de jogo, ele tem noção como que o Palmeiras joga. E eu não vou chegar aqui e falar, nossa, o Água Santa deu sorte. Não, não foi sorte. Cara, o Água Santa ele jogou certo, ele jogou bem. Teve Uhum. momentos que nem aquela bola na trave lá que o Everton chegou a desviar a bola, se não me engano, uma coisa assim. Não, a bola foi na trave e a bola quase bateu no Everton e entrou no gol. Mas o Everton foi Isso, esperto e desviou. isso, então. É. Cara, você vê que, mano, que ali foi tentativa de fato do Água Uhum. Santa, não foi um chute sortudo que o atacante deu e acabou batendo. Não, foi Não. uma tentativa de fato concreta. Os gols do Água Santa foram, que nem você mesmo disse, foram gols planejados. Então, assim, aí entra uma boa de uma questão, né? O que que faltou no Corinthians, o que que faltou no São Paulo? Santos eu não vou falar porque era imaginável que ia dar Uhum. merda. Mas o que que faltou nesses times pra chegar numa final? O que que faltou? Cara, como corintiano, eu posso dizer com propriedade, mano.
faltou competência e planejamento. É simples, Uhum. mano. E a situação do Corinthians é igual a do São Paulo. Quer dizer, não é tão igual, até porque se for olhar o elenco do Corinthians é melhor do que o São Paulo, o planejamento do Corinthians é mais ambicioso que o do São Paulo. Porém, a situação no Campeonato Paulista foi igual. São dois times tradicionais, multicampeões, que perderam para times do interior. Então, cara, foi o que eu disse, mano. Faltou competência, faltou cabeça fria. E na hora crucial que, pô, o Corinthians foi eliminado pelo Ituano em casa, nos pênaltis. O São Paulo também foi eliminado em casa nos pênaltis. Então faltou essa gana de querer ganhar, sabe? Essa gana de querer ser vencedor. Coisa que a gente, cara, eu não vejo há muito tempo no Corinthians. A última vez que eu vi foi na final da Copa do Brasil, que a gente perdeu nos pênaltis também. E É, foi isso que faltou, mano. É uma coisa que o Palmeiras faltou nesse jogo, inclusive. Porque o Água Santa conseguiu jogar de igual para igual contra o Palmeiras. Porque, pô, a gente olha a diferença entre os nomes dos times, cara. O único craque assim, que, comemos, não é tão craque assim, do Água Santa é o Mezenga, que é um baita no centroavante. Mas o resto do time do Água Santa, cara, são jogadores desconhecidos, de um time sem divisão, né? Que conseguiram uhum. jogar de igual para igual contra Rafael Veiga, contra Zé Rafael, contra Gustavo Gomes, contra Dudu, Contra a Rony da contra seleção. o Rony da seleção. Pois é, quem diria, né? E, cara, e Então, eles dependeram de um. E o Palmeiras conseguiu igualar o jogo com um gol de um moleque que veio. Um moleque superestimado, que veio do muito de. banco. E foi um gol cagado, cara. Que dizem que, se a gente olhar o lance assim, é até um pouco polêmico, né? Porque parece que o gol foi irregular. Mas eu não vou entrar nesse mérito. Então, só uma correção: o São Paulo perdeu no Allianz. Ele tava jogando comando Ah, é na verdade. casa do Palmeiras, por causa que tava tendo show do Coldplay no Morumbi. Ah, Mas enfim. exatamente. Mas da É, mesma forma, né, ainda assim, é um campo que o São Paulo tá com mais certeza. acostumado. O São Paulo tava mais acostumado a jogar no Allianz Parque do que o Água Santa, né? Pois é, pois Então. é. Tipo assim, cara, o Água Santa, ele, tipo, eu não vou chegar aqui e falar, nossa, o Água Santa, ele tem um baita de um time cheio de estrelas, não. Mas ele tem ali jogadores que, cara, que a gente sabe muito bem que vão ser promissores. O caso do 10 deles, que é o Luan, moleque, esse cara joga demais. Uhum, Ele joga demais. Vários times paulistas já cogitaram a contratação dele. E, mano, eu garanto pra você, ele não fica no Nova Santa. Ele não fica, ele vai ser com certeza. negociado. E além do Bruno Mezenga, né, que, pô, pelo amor de Deus, o cara meteu dois hoje, e, tipo, foram dois gols difíceis, né? Uhum. Foram muito mais complicados do que o do Hendrick, que foi só botar pra dentro. E entrando aqui no caso do Hendrick, mano, é muito superestimado, cara. O Hendrick, ele é muito superestimado porque, cara, o primeiro gol do moleque no ano, e foi um gol desse. E, Quem- sabe, na Pois é. equipe do Palmeiras que ele tá, pô, cara, mano, não Uhum. tem condição, cara. O Lucas Barbosa do Santos, que é horrível, tem três gols e o Hendrick tem um nessa equipe. Entra muito aquele mérito de que, pô, ah, o Hendrick, ele tá numa equipe mais completa, uma equipe boa, né? Tecnicamente, que não exige tanto um centroavante. Já o Barbosa no Santos precisa, e por isso que ele rende mais. Só que, cara, eu não caio nessa ladainha, mano, porque o time do Santos é ruim. Cara, não tem como, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, o Barbosa ele tá com a bola, mano. Ele vai dominar, ele não sabe dominar a bola. Ele vai tropicando, ele parece um pônei pulando pra pegar a bola, Puta vida. sabe? E não tem como esse Barbosa ter mais gols que o Hendrick, sabe? É bizarro, sabe? Eu simplesmente entro naquela de que, pô, mais uma vez, muito um título que a gente colocou, um dos títulos que a gente colocou no Desjornalismo. Cara, se você colocar o Pelé na mesma frase do Hendrick, mano, eu sou Piada, mano. a Ana Hickman, velho. Aí parei, velho. Ah, cara, é a mesma coisa que você, sei lá, mano, comparar o. Cara, é difícil até fazer uma comparação decente, mano, com esse nível, porque, mano, falar que o Endrick vai ser o novo. Não vou nem falar novo Pelé, mas, pô, o novo Fenômeno, por exemplo, o Não, novo sei lá o quê, mano.
Não dá, mano. Até porque o Endrick é aquilo que a gente já falou muitas vezes, a gente tá tocando o mesmo disco várias vezes no programa. Mas o Endrick é um jogador promissor, sim. Mas, cara, pra um cara que foi vendido por 400 milhões de reais pro Real Madrid, ele só tem um gol na temporada, sabe? Sendo que ele foi titular em vários jogos. E, cara, não tem como você comparar ele com qualquer outro jogador jovem do Brasil, porque ele tem muito mais mídia, ele tem muita bola sim, mas não tem resultado. Tanto que a gente vê que ele teve uma jogada individual muito foda no finalzinho do jogo, que quase que o Palmeiras vira o jogo. Mas é aquilo, cara. Foi só isso. Ele fez o gol de baixo da trave, uma jogada individual, e foi isso. Vai pro DVD dele. É o que ele tem que Então, mostrar por enquanto. então, é o único jeito, cara. É o único jeito, porque, mano, a gente vai falar aqui de jogador promissor, jogador jovem. Eu acho que, cara, é muito cedo você falar do Endrick. Até porque ele tem 16 anos, né? Isso, até porque ele tem 16 anos. Só que assim, eu digo tanto no quesito de você colocar o Endrick de centroavante Uhum. titular, e tanto no quesito de você falar que ele vai ser o novo Pelé. Porque, cara, se você for olhar na base, o Juan, que o Santos exerceu a opção de compra do Flamengo de Guarulhos, ele é um muito centroavante. Ele tem números absurdos na base. Coisa que você não acredita, coisa de nível europeu. Cara, deixa eu só contextualizar aqui. O Juan foi emprestado pro Vasco, Caramba. É. sabe? Então, tipo, e ele vai ser reserva do Pedro Raul ainda. Então, tipo, sabe? Cara, Uhum. você chegar na base e falar que, olha, o cara vai ser muito bom, é muito cedo, cara. É muito cedo. E o Santos é um dos maiores exemplos disso, cara. O Santos tem muito jogador estrelinha que na base é cotado como o novo Neymar. Chega na profissional não faz P nenhuma, cara. O Ângelo, vamos dizer aqui, ele é um baita no jogador. Eu ainda vejo mais potencial no Ângelo do que no próprio Endrick. Mas, cara, você colocar Ângelo e Neymar na mesma frase, mano, não tem condição, cara. A única coisa que os dois têm igual é que ambos jogaram no Santos. A única coisa. Pois é, mano. São comparações descabíveis. O Endrick, a nossa birra com o Endrick é por causa da mídia, não é nem por causa dele. Até porque eu torço muito pra ele dar certo. Apesar de estar jogando no rival, a gente precisa de centroavante. Uhum. Então, eu quero muito que o Endrick se desenvolva fora do Brasil, claro, né? Mas, cara, a pressão que colocaram nele, mano, foi desleal, sabe? Colocaram uma pressão nele, mano, de que ele ia ser muito foda, de que ele ia ser o cara que ia carregar o Palmeiras ia ser imparável com o Endrick no ataque. E a gente não tá vendo nada disso, a gente tá vendo mais do mesmo, a gente tá vendo o Palmeiras sendo carregado por Rony, Rafael Veiga e Dudu. Igual no passado, igual no retrasado. É uma Então, equipe, é uma é, equipe que não precisa de centroavante, né? Claramente, então, mano. cara. E é aquilo, mano. É, bom, não tem muito o que falar do Endrick, mano. Torcer pra ele se desenvolver. Mas que a mídia pare de ficar jogando pressão em cima dele, né? Ficar cobrando que ele seja melhor. E o principal Uhum. fator que tá fazendo ele ser tão cobrado é a venda pro Real Madrid, né? Não tem nem discussão. Que é a venda mais cara, acho que é a mais cara da história do futebol brasileiro, né? Ou teve Mano, eu alguma não maior? sei. Porque o que eu fiquei sabendo é do Neymar é maior. Acho que não, é. Quanto aqui? É verdade. Neymar dos Santos por 88,4 milhões de euros. E entrando nesse assunto de venda, mano, parece aqui que. Ah, só porque você é Santista, você fala isso. Mano, tá aí, é só você pesquisar. O Santos faturou mais de 1 bilhão em vendas de jogador de 2010 até 2020. E o Santos tá na situação que tá, né? Pois é, cara, assim, entra aquela questão, né? Que sim, o Santos ficou com uma pequeníssima porcentagem dessa venda do Neymar,
que o resto ficou com o Barcelona, ficou com o Barcelona, com o Barcelona não, com o órgão governamental da Espanha e a outra parte com aquele arrombado, com todo respeito, do pai do Neymar. Mas ainda assim é complicado. Enfim, vamos falar do Sansão. É, qual que é o próximo assunto? É Gaúcho. gaúcho, né? Cara, Vamos lá. Grêmio 1-1 Caxias, mano. Eu acho que a surpresa nesse jogo não é nem o fato do Grêmio ter empatado com o Caxias. Até porque se a gente olhar nas estatísticas, o Grêmio amassou. Foram 20 chutes do Grêmio contra 4 do Caxias. Então Uhum. a gente vê que foi uma partida de solidez defensiva, né, do Caxias. Mas o surpreendente mesmo desse jogo foi o fato do Caxias estar na final e não o Inter. Então, né, mano, eu acho que. Cara, eu acho que, pelo incrível que pareça, se a gente for pensar em nome, óbvio, é um absurdo. Só que, cara, o Inter não tá fazendo por merecer, não quis fazer por merecer. Sabe, você vê que a diretoria os torcedores do Inter estão muito bravos com a diretoria porque eles mal contratam. E quando contratam é tipo, pô, Luiz Adriano, sabe? Que É, tem mais nome do que bola. Então, e a gente sabe muito bem que o Inter ele tem carências de meio campo, tem carência de zaga, de laterais e não de centroavante. Né? Então já uhum, tem o Alemão, tem o Pedro Henrique que ajuda também. E, cara, o Caxias, se a gente for falar de que o Inter não tá na final é uma parada estranha, entra também muita gente falar que São Paulo e Corinthians também não tá na final, sabe? pois é. O Corinthians, eu acho que entre esses três, Inter, São Paulo e Corinthians, o Corinthians é o mais surpreendente. Porque o Inter a gente sabe que é incompetente, o São Paulo nem precisa falar nada, e o Corinthians é o Corinthians, pô, é o que mais tem time, sabe? É o que mais investiu, e que vamos ser sinceros aqui, entre São Paulo, Inter e Corinthians, qual tem a maior obrigação de ganhar o título estadual? Ah, Ou com pelo menos certeza. disputar a final. Cara, se eu te falar que eu acho que é uma igualdade entre Corinthians e Inter. Uhum. Porque o Internacional, eu acho que é uma surpresa maior do que a do Corinthians não estar na final, pelo simples fato de que o Corinthians perdeu para um time de Série B. O Inter, num campeonato em que não tem times de Série A, não tem times de Série B, é um campeonato vazio, sabe? Só existe o Internacional e o Grêmio. De vez em Tem o quando. Juventude também. É, o Juventude, tem o Brasil de Pelotas, alguns times que de vez em quando tem os lampejos. Mas ainda assim, cara, é Inter e Grêmio. No Paulista, não. No Paulista, a competição é maior. O Ituano, por exemplo, é muito mais time que Juventude e que Brasil de Pelotas. Uhum. Mas esse jogo contra o Inter e Caxias, cara, foi aquilo, né, mano? Falta de competências total. O mesmo problema do Corinthians contra o Ituano. Porque empatou no tempo regulamentar e perdeu os pênaltis. É, futebol, acontece. Mas o que foi curioso nesse jogo foi o final do jogo, que simplesmente teve 10 jogadores expulsos. Você viu essa treta aí, cara? Eu não tinha visto, velho. Teve 10 jogadores expulsos de cada lado. 7 do Inter e 3 do Caxias. Tá maluco, tio. E tudo isso Que... porque depois que o Caxias se classificou, o cara fez o gol de pênalti e tal. Ele foi comemorar e teve uma briga Ah, generalizada, foi né? nesse Você aí? viu? Inclusive um Ah, tô ligado. torcedor que, cara, Nossa, é muito bizarro, cara. Isso só acontece no Brasil, mano. O cara, com a camisa do Inter, o boné do Atlético Goianiense, shorts da torcida organizada do esporte, segurando a filha no colo, bateu na cara do jogador do Caxias. É, é bizarro, cara. É bizarro que isso aconteça. Eu acho que esse cara, inclusive, ele vai ser preso, tem risco de perder a guarda da filha. Ah, ele perdeu, ele também não vai poder ver jogo do Inter, vitalício no Beira-Rio. Ele não tem previsão pra voltar, Esse sabe? é o mínimo, né? Pô, cara, é bizarro esse tipo de história. Mas, enfim, voltando pro futebol, cara, Caxias foi pra final, tá disputando contra o Grêmio e que também conseguiu segurar o empate. Inclusive, nesse jogo contra o Grêmio também teve jogador expulso do Caxias, é impressionante. Hum. Mas, cara, é muito difícil porque o Caxias consiga segurar, até porque o próximo jogo vai ser lá na Arena do Grêmio.
E pelo domínio que o Grêmio teve nesse jogo, a gente pode esperar que o Grêmio vai ganhar, né? Porque é o mais óbvio a se acontecer. E, mano, se a gente for falar aqui, comparando entre os maiores, assim, do Rio Grande do Sul, cara, o time do Grêmio é absurdo, sabe? Uhum, Só que o do Inter ele não passa longe. É uma equipe que é boa, sabe? Você tem o Alan Patrick no meio, experiente. Você tem o Depena, que foi uma das melhores contratações do Inter nos últimos tempos. Você tem o Wanderson também, ponta. Moleque, esse cara joga muito. Joga muito. Eu tava vendo o Inter e Grêmio, que terminou 2-1 pro Grêmio. Cara, ele joga demais. Tipo, sabe? E aí você tem ainda também o Luiz Adriano, que não é, nossa, que nome, mas, pô, a gente tem que pegar que, pô, ainda assim é o Luiz Adriano, uhum. sabe? Você tem ainda o Bustos, que é um dos melhores laterais. É um dos laterais é, mais cogitados em diversos times grandes, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, aqui no Brasil. E na época que ele foi pro Inter, foi um estouro, sabe? Foi tipo, Uhum. nossa, caraca! Você tem também o Vitão, que ele é zagueiro, né? Você tem também, tem um cara que é o Estevão. Eu vi um jogo do Inter, era da Copinha de 21. Esse Estevão, ele é meio campista. Mano, esse cara, ele pode não ter números, mas ele tem uma parada que ele tem muita força física. Ele tem muita força física. Moleque, você meter um cara desse nos 30 do segundo tempo, no Inter e Grêmio, Nossa moleque, senhora. dá uma merda. Moleque, Estevão, ele é muito bom, ele é muito bom. Tipo, pra bater mesmo, tá ligado? Entendi. O cara é um tanque, né? Então, e só pra concluir, cara, o Grêmio é o Grêmio. Cara, o time do Grêmio é um Uhum, absurdo. Pegando aqui a escalação de Grêmio e Caxias do último jogo, eles foram com Adriel, o Vini, Alves, o Pedro e o Reinaldo na lateral esquerda, o Vila Sante, o Silva, Cristaldo, Armano, o Bitelo e o Vinícius. E ainda você vai ter o Soares centroavante. Cara, e se você for ver no banco, eles ainda têm o Hoffman, que é um puta de um uhum. jogador. Tem o Figueiredo que, É cara, bom de bola. ele lembra muito o Ferreirinha, velho. De Hum, verdade, ele é muito ágil, tá ligado? Ele é muito ágil, ele ajuda muito assim no ataque. Então, cara, o Grêmio tem uma baita numa equipe. pois Não é. tem nem o que falar. Não E tem nem o que são falar. treinados pelo Renato Gaúcho, né, cara? Que, pô, Pois é. é, é um dos melhores treinadores do Brasil. Não tenho nem o que dizer. Eu acho que ele ter saído do Grêmio uns anos atrás foi um erro. Ele ter ido pro Flamengo foi um erro maior ainda. Ele ter se queimado com a torcida do Corinthians foi outro erro. Mas é aquilo, cara. No Grêmio ele reina. Não tem o que fazer. E se a gente for olhar, o time do Grêmio, cara, é um time que seria um time cogitado a ser campeão da Sul-Americana, por exemplo. Uhum. E não é um super elenco, igual o Atlético Mineiro, igual o Palmeiras, igual o Flamengo. Mas, cara, um time que tem Suárez, que tem Bitelo, que tem, Cristaldo, que tem Vini. Cristaldo. Então, pô, o próprio Reinaldo, cara, que a torcida do São Paulo não gosta muito, né, pelos números defensivos dele. Mas, cara, ainda assim é um bom lateral. Uhum. Nos jogos contra o Corinthians, por exemplo, cara, quando ele tava no São Paulo, ele colocava o lado esquerdo no bolso. E, e agora no Grêmio ele tem tudo pra dar certo. Pois é. E a gente vê que, cara, o Grêmio, ele mais uma vez chegando na final do Gaúcho. A gente já imagina aqui que o Grêmio vai ser campeão. E não tem muito o que dizer, sabe? O Caxias, Uhum, ele ainda assim é um baita do time. Pode surpreender na final, pode. Mano, jogo é jogo, sabe? Mas ninguém pode negar que o favoritismo aqui vai pro Grêmio. com certeza. Bom, agora a gente pode ir pro próximo assunto, que é a final do Campeonato Mineiro. Primeiro jogo também, América e Atlético. O que você acha, É, mano? Não dá pra dizer tem um que. clássico, né? Pois é, foi um jogão, um jogaço. Dois gols do Martim Benítez, quem diria? Uhum. Mas é aquilo, cara. O Atlético Mineiro, cara, conseguiu fazer um gol nos 97 minutos, gol do Hulk. Mas, cara, eu acho que esse jogo serviu pra mostrar que o América é um time potente,
é um time que, apesar de ter perdido esse jogo, tem tudo para se dar bem no Campeonato Brasileiro, nas Tem. competições como a Copa do Brasil também, porque eles são bem ajeitados. O trabalho do Wagner Mancini tá sendo muito bem feito. E eles conseguirem bater de frente com o super elenco do Atlético Mineiro é absurdo, cara. Porque o time do América é claramente inferior. Mas o quanto eles estão ajeitados é o que define isso. Porque eles conseguiram fazer uma partida mano a mano. Apesar de terem tomado dois gols que. O segundo gol acho que foi uma falha do goleiro, o gol do Johan. Era uma bola defensável. E, cara, eles também tiveram uma expulsão. Nossa, foi bizarro. Não sei se você viu esse lance. Que o Um dia eu Marlon, vi. o Marlon ele defendeu a bola igualzinho o Luizito Soares na Copa de 2010. Aham. Aí ele foi expulso, pênalti para o Atlético Mineiro e o Hulk desperdiçou o pênalti. Nossa. Impressionante, cara. E, pô, infelizmente esse lance ia ser muito mais memorável se o jogo tivesse terminado empatado, né? Mas o Sim. Atlético conseguiu achar o golzinho no final. Cara, e é isso que me desanima, velho. Ao mesmo tempo que, pô, a gente tem que falar que existe uma hegemonia do futebol paulista com relação ao resto do Brasil. Uhum, Ao mesmo tempo, cara, tá uma desanimada porque, mano, o time que, por exemplo, é o caso do Atlético Mineiro, que tem América Mineiro e Cruzeiro como principais rivais de um campeonato, já entra como favorito, pois é. sabe? Ou, por exemplo, o Grêmio, que tem só o Inter como principal rival e tem o Juventude ali como uma pedra no sapato, cara, entra como campeão. E imagine você começar o brasileiro campeão estadual. Olha a moral que levanta do seu time com relação a isso, Uhum, sabe? E desanima muito, ao mesmo tempo que é justo, o futebol paulista. Porque tem muita rivalidade. Tem muita rivalidade. pois é. Você vê um campeonato onde São Paulo, onde Palmeiras, onde Corinthians, onde Santos são candidatos ao título, onde você vê, por exemplo, o Bragantino chegando também, e você vê, por exemplo, times mais fracos como Ituano, Água Santa, que ainda assim são fortes, Pois é. sabe? Então, assim, é complicado, porque o futebol paulista é muito mais difícil que os outros campeonatos. E você vê que existe uma disparidade absurda com relação ao adversário qualquer de um Inter contra o adversário qualquer de um São Paulo, sabe? Mas entrando aqui um pouco no Campeonato Mineiro, você vê que, cara, o Atlético Mineiro já entra como favorito, fez um jogo que foi até muito igual, né, em estatística, só que, cara, venceu o favorito e venceu o que tem melhor qualidade técnica, não só de jogada, mas também de elenco, né? Uhum. Você ter ali, pô, um Hulk, um Zaratio, você perder ainda aquele. Como que é o nome daquele meia lá que foi pro River Plate, que era do Atlético Mineiro? É o. Deixa eu ver. É o Nacho? Não, não é o Isso, Nacho. Nacho. É. isso. Você vender ele e você ainda ter, tipo, um Zaratio pra você usar no meio, Cara, você tem o Pedrinho no banco, tá ligado? você tem um Pedrinho no banco. Cara, é simplesmente absurdo essa questão. Uhum. Não tem como. Cara, e aquilo, né, mano? Atlético Mineiro, como a gente vem dizendo a todos os programas, é candidato a ser campeão do. Não campeão, mas vai disputar ali pelo G4 do Brasileirão. Mas Uhum. voltando a que você falou, cara, da disparidade do futebol paulista com os outros estados, uma coisa que exemplifica isso muito bem é o fato de que, literalmente, um quarto do Campeonato Brasileiro é composto por times paulistas. Por quê? Tem Corinthians, Bragantino, São Paulo, Santos e Palmeiras. E todos esses times são times que estão pelo menos ali na prateleira dos 10 primeiros. O Santos Exato. não tá tão bem, né? Mas é um time que, pô, se esforçar, se tiver uma boa gestão durante o campeonato, pode sim terminar pelo menos em décimo. Então, o Santos ele tem uma estatística
que ele, desde 2010, ele é um time que ele não fica abaixo dos 10. Quer dizer, ele Então, acima, né? Acima dos 10. De 2010 a 2020, o Santos ele não ficou acima. pois é. Mas é aquilo, né, mano? É uma estatística que vai contra o que eu falei, mas mesmo assim, cara, o Santos, ainda assim, se for olhar pelos jogadores e pela competitividade, tem sim como ficar no top 10. Não, não, eu digo no quesito assim. O que você falou, né? Que o entre do primeiro colocado ao 10º colocado, Uhum, os paulistas sempre costumam ficar pois é. nessa colocação. É. E eu quis dizer que o Santos, de 2010 a 2020, ele não passa, tipo, ele não fica em 11º, 12º, 13º. Ele sempre Ah, tá em entendi. primeiro ou até o 10º, entendeu? Ah, sim, entendi. Eu interpretei errado. Mas ainda assim, cara, como você disse, são 5 times. Menos o Bragantino nem tanto, mas são times tradicionais, são times que estão sempre lá. O Bragantino está se tornando um time também que vai ficar sempre ali na Série A. Apesar de eles terem risco de cair, esse tipo de coisa, cara, eles vão se manter porque tem times piores. É o mesmo caso do Santos. Eu acho que o Santos não cai esse ano porque tem times piores. Entendi, entendi. Quer ir pro próximo assunto? Vamos pro próximo que é mais Já é o complicado, último, né? né? E, pois São é, dois mas assuntos em um, né? Porque vamos falar dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, né? vamos lá. Começar do começo, Grupo A da Libertadores. Flamengo, Racing, Alcas e Nublense. O que você tem a dizer? Mano, mais uma vez, o Flamengo deu sorte. Pô, com certeza. Porque, cara, o único adversário de fato aqui, com respeito ao Alcas e o Nublense aí, é o Racing, sabe? Não tem como. E, pô, ainda assim não é. Nossa senhora, que equipe, né? Uhum. Cara, não tem muito o que dizer. O Flamengo vai passar em primeiro com sobras. Se acontecer um acidente, pelo amor de Deus, demite o técnico. Porque, pelo amor de Deus, cara, é um time muito fraco. Só tem times que, pô, o Alcas e Nublense, eu nem sei de que. Se eles já jogaram Libertadores antes. Vai ser muito fácil o Flamengo, cara. Parece ter comprado, velho. É bizarro. Pois é. Bom, grupo B, a gente tem Nacional, Internacional, Metropolitanos e DIM. Que eu não sei nem que time é É. esse. Tá escrito ali, Então, DIM. cara, tipo, não tem nem o que dizer, cara. Tipo, É, eu acho que o Metropolitanos Nacional aí são os maiores times mesmo pra acabar aí atrapalhando o Internacional e essa uhum. campanha. Só que, cara, de verdade, mano, do jeito que o Inter anda, velho, eu não sei nem se capaz daquele Dinho ali se ainda se Eu não um dos duvido de caras. nada, mano. Porque, pô, o time que é eliminado pelo Caxias, mano, é difícil. E o Corinthians foi eliminado pelo Ituano, né? Mas é outros 500. Bom, aí a gente Pois é. tem. Acho que um dos grupos mais equilibrados é o do Palmeiras, por incrível que pareça. Que a gente tem Palmeiras, Barcelona, Bolívar e Cerro Porteño. Mano, eu acho, com todo respeito, eu acho que é o grupo mais difícil. Eu acho que o do Corinthians é mais. Mas o Ô, do louco, Palmeiras. velho. Ah, cara. Não, não. Não sei, na verdade, mano. É que tem o Porque, Independente, tipo, sabe? então, o Palmeiras pegou o Barcelona e tem o Cerro Porteño. O Bolívar ainda é mais ou menos, só que ainda Uhum. assim tem dois times. Agora o Corinthians pegou quem? Corinthians pegou o Del Valle e o Argentino Júnior, mais assim, É, de o, pica. o Liverpool não dá nem pra considerar. O time o grupo do Palmeiras é mais difícil mesmo. Eu falei bosta. Só que entra aquela questão. O grupo D compete ali com o grupo C. Bastante, hein, mano. Mas é aquilo, né? Só tem 2 times, que é o River e o Fluminense. Porque você vai me desculpar, cara, The Strongest e Sporting Cristal não tem nem comparação com os 2 primeiros. Não tem, mas o Sporting Cristal até que não é ruim, no contexto geral. Se for ver, o The Strongest também não é tão ruim. Mas é que comparado com o River Plate e Fluminense, com o elenco que eles têm, com o entrosamento que esses 2 times têm, pô, é basicamente o primeiro e o segundo, e o The Strongest e o Sporting Cristal vão disputar para quem vai para a Sul-Americana.
Pô, pior que eu vou te falar, velho. Eu não sei como que foi a campanha do The Strongest ano passado na Libertadores. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. 2021, quando pegou o Santos, moleque, o The Strongest era muito ruim, cara. O The Strongest tomou 4-0 do Santos, mané. Caramba, bem, quem diria? Um gol de Kelvin Maltos, mano. Realmente, tá ligado? Pô, mas é ainda assim, né? É o grupo D aqui falando River Plate, Fluminense, The Strongest, Sporting Cristal. Cara, é mais um grupo muito difícil, né? O Fluminense não deu sorte. Eu já adianto aqui. Não vou adiantar, não. Antes que eu fale mesmo. Mas eu acho que acaba ficando meio mais distante a Libertadores do Fluminense, mano. Já não é um time com muita É. característica pra Libertadores. Ainda mais se eles passarem pra semifinal e já derem de cara com, sei lá, cara, com Boca Juniors da vida. Pois é, pois é. Bom, agora o grupo E, grupo do meu timão, né, mano? Independiente Del Valle, Corinthians, Argentinos Júnior e Liverpool. Mano, dá minha opinião aqui como corintiano. O Corinthians passa em segundo. Eu acho que o Corinthians vai sofrer muito com o Independiente Del Valle, tanto dentro de casa quanto fora. Vai sofrer contra o Argentinos Júnior fora de casa. Mas eu acho que dá pra ganhar os 2 jogos contra o Liverpool do Uruguai. E dá pra jogar o jogo. E dá para ganhar o jogo contra o Argentinos dentro de casa. Mas o É, Independiente vai ser difícil. e tem que falar que o Del Valle, mano, tá muito bem, cara. Uhum. Desbancou o Flamengo, desbancou o São Paulo. E, tipo, pô, é uma equipe que ninguém. Até ganhar do São Paulo, ninguém dava nada. Ninguém dava Uhum. nada. Só que agora É. realmente tá melhor. Concordo com você. Bom, grupo F não é tão. Pelo que eu vi, cara, o Deportivo Pereira, quem diria? Devia ser adversário do Flamengo, cara. Meu Deus. Mano, Boca Juniors, Colo-Colo, Monagas e Deportivo Pereira. Esses 2 times aí eu nem sei de onde que eles são, pra ser sincero. Mas o Boca e o Colo-Colo vai ser uma briga interessante pra ver quem vai passar em primeiro. Pois é, concordo. E o Boca ainda, inclusive, que tá. Uhum, Cara, é uma equipe que tá bem fechada, né? Eu acho que o Boca e o River esse ano vão vir bem melhores do que vinham uhum. vieram nos últimos anos. E, cara, eu posso dizer assim, o campeonato argentino, esse ano, o Boca, ele anda muito bem, cara. Ele anda surpreendendo. E eu reitero aqui, cara, eu acho que o Boca, mais que o River, inclusive, eu acho que o Boca ele vai surpreender e vai mais longe. Vai surpreender, não. Já é de É. costume deles. Uhum. Mas vai mais longe nesse campeonato desse ano. Eu acho que não consegue chegar nem numa final, porque os times brasileiros são muito mais potentes, mas Uhum. vão dar trabalho, cara. E agora, eu acho que esse é o verdadeiro grupo da morte, cara. Grupo G, Atlético Paranaense, Libertad, Aliança Lima e Atlético Mineiro. O que você acha aí, mano? Mano, eu acho muito bom ver Atlético Mineiro e Atlético Paranaense no mesmo grupo. Cara, é muito foda, mano. E vai ser da hora, porque o Libertad é um bom time, tá? Uhum. É um bom Né, o ano time. passado mesmo, eles caíram no grupo do Atlético Paranaense também e passaram em primeiro. Pois é. O Atlético Paranaense aí com a pedra no sapato. Eu acho que vai ser um dos melhores grupos que tem no campeonato. Vai ser um dos mais horas de acompanhar, né? O Alianza Lima também não passa longe. É uma equipe Uhum. que é sustentada, é uma equipe que tem um bom técnico. Então, eu acho que vai dar bom, velho. Nesse grupo G ele vai ser muito Uhum. da hora ver. E ao mesmo tempo que a gente tem o grupo da morte, que é o grupo G, a gente tem o grupo da vida, que é o grupo H. Tem simplesmente Olímpia, Atlético Nacional, Melgar e Patronato. Minha nossa. Não tem nem que comentar desse grupo aí, cara, porque o único time aí que é bom de verdade é o Olímpia. Quer dizer, que Aham. não é bom, né? Mas, tipo, tem uma Tá relevância. pro gasto. Então, porque, pô, Melgar, cara, Atlético Nacional e Patronato é triste, mano. O É Atlético muito Nacional, se eu não me chato. engano, eles até têm uma Libertadores, mas, pô, eles não aparecem tem uns anos aí, né, mano? Pois é, eu chuto que vai dar Olímpia e Atlético Nacional, mano. Uhum, Que vão concordo. passar. Cara, agora vamos pra Sul-Americana. Vamos. E, nossa, é triste falar Sul-Americana, hein, mano? Nossa Nossa. senhora.
Vamos falar dos principais Série grupos, B, né? né? É a Série B, né, mano? Praticamente. E já que a gente tá falando de Série B, mano, vamos falar do grupo do Botafogo? O grupo A, Liga de Quito, Botafogo, Universidade César Vallejo e Magalhães. Que É, se o esse- Botafogo não passar, Nossa senhora, mano. É, chama o Tester, mano. tá Que maluco. Cara, é quanto aquilo. time ruim, cara. É pra. Mano, não tem como eles não render, sabe? O Liga de Uhum, Quito é o time. Esse time do Soteldo, né? Quando o Soteldo foi comprado em 2019. E naquela época tinha um timezinho melhor. Hoje em dia já é mais uma dúvida, mas ainda assim é o de mais nome desse grupo, junto com o Botafogo. uhum. Pequeno. E, e vamos ver, né? Vai ser um grupozinho interessante aí pra ver se o Botafogo vai conseguir passar. Pois é, né, mano? Só um adendo, né, mano? Que o Botafogo é o time que, dos grandes, é o menor. E vamos pro grupo B, mano. É Emelec, Guarani, Danúbio e Huracan. Ah, vou ser Meu sincero, mano. Eu Deus. não vou comentar sobre esse grupo, mano. Tem nada o que falar, mano. Pelo amor de Deus, velho. Fala, sei lá, mano. O Emelec, time que tomou 3-0 do Corinthians em 2012. Guarani eliminou o Corinthians na pré-Libertadores. E Danúbio e Huracan eu nunca vi na minha vida. Ô, louco. Ah, cara. Tá, tá Sul-Americano é certo, muito triste, mano. tá certo. Cara, Chegando agora imagina. no. Ah, pode falar, Não, falar. imagina se a gente tivesse uma série C, mano, igual lá na Europa, mano, que tem a Conference. Imagina Misericórdia, como é que ia velho. ser, velho. Meu Deus Aff, do céu. os caras iam pegar o Brasil de Pelotas. Nossa senhora, mano. Imagina que da hora, mano. Final da série C da Libertadores, mano. Guarani contra o Melgar, mano. Meu Deus. Cara, Guarani vai ganhar Bom, 2-0 com o gol do Careca. grupo C, mano. Esse grupo tá bom, mano. Estudiantes de La Plata, Bragantino, Oriente Petroleiro e Taquari. É, Bom, mano, a a gente gente. sabe A quem vai gente. passar, né? Vai ser o Bragantino e o Pois Estudiantes. pois é. Pois é. E, tipo, é engraçado por causa que. Cara, eu quero muito ver como que o Bragantino vai render. Por causa que, assim, um dos maiores nomes do Bragantino era o Arthur. Que a torcida rezou pra ele sair e acertou com o Palmeiras. Nossa senhora, mano. Eu quero ver o que que vai acontecer. Porque, mano, Tão o fudido, mano. Bragantino também não vem tão forte, não, viu? Tá bem mal, mano. Tá bem mal das pernas. Foi eliminado pelo Água Santa também, né? A gente não citou isso, mas perdeu pro Água Uhum. Santa. Pois é. E, cara, tem o Estudiantes de La Plata, que eu acho que é muito favorito nesse grupo, né? É um time que é bem consistente. Apesar de não estar na Libertadores, eles são favoritos nessa Sul-Americana. Aí tem o Sim. Petroleiro, o Taquari. Esse Taquari eu nem sei de que país ele é. Mas o Oriente Petroleiro foi um time que estava na Libertadores ano passado e tomou um sarrafo do Palmeiras. Tomou 8-0. Sim, sim, verdade. Eu lembro Uhum. desse jogo aí. E passando pro grupo D, ou você tem alguma coisa pra falar do grupo C? Ou... Não, é só pra falar aqui. Isso aí foi na. Foi na fase de grupos ainda, né? Na Libertadores. Aham, O foi. Petroleiro, Palmeiras Petroleiro, que, inclusive, foi nessa partida que o Rony fez gol de bicicleta ou eu tô ficando maluco? Mano, eu não sei, mas eu sei que nesse jogo teve 4 gols do Navarro. Não. Não, então não era esse não. Verdade, verdade, verdade. Verdade. Lembrei agora. Caramba, hein? Pode Bom, falar aí, grupo D. grupo D, São Paulo, Tolima, Tigre e Porto Cabedelo. É Cara, aquilo, né? é uma pedreira. Não vou ser, vou É. ser sincero aqui. São Paulo vai ter uma certa dificuldade contra o Tolima e contra o Tigre. O Porto Cabedelo, eu não sei o que comentar, pra ser sincero. Mas o Tolima é um time que já deu muito trabalho pro Corinthians. É um time que já eliminou o Corinthians na Libertadores. O Tigre é um time que já, se eu não me engano, a Sul-Americana do São Paulo em 2012 foi contra o Tigre, se eu não estou enganado. Eu vou até dar uma olhada aqui. Foi. Foi? Que eles abandonaram o campo no segundo tempo. É, exatamente. Exatamente. E então vai ser um pouco difícil aí pro São Paulo, cara. Tendo em vista a situação no São Paulo atual, não vai ser tão fácil quanto a gente imagina. Pois é, pois é. Agora falando aqui um pouco aqui de São Paulo. Cara, é aquilo, mano. O São Paulo, ele não vem muito bem no Paulista. Muito por.
tanto por questões de técnica, eu acho que o Rogério Ceni, cara, você, na moral, eu não consigo entender gente que defende ele ainda, sabe? Porque, mano, o Rogério Ceni ele não é técnico pra um São Paulo, tá ligado? Uhum, Os caras confundem muito, porque só porque ele tem história no São Paulo, acham que é obrigação ele tá. A mesma coisa, por exemplo, do Muricy, que foi pra diretoria de São Paulo. Cara, não é assim, velho, uhum. sabe? Não dá, nem sempre, não tô falando que toda vez é errado, mas nem sempre dá certo você colocar um ídolo do seu clube pra comandar alguma coisa, sabe? Eu acho que o Rogério Ceni ele é limitado. O São Paulo ele não tem uma baita uma qualidade técnica, mas assim, não era pra estar na situação que tá, sabe? Pois Eu é. acho que você tem muito. O São Paulo ele tem um conjunto muito ruim. Eu não vou nem falar de jogador, mas eu acho muito de técnica, de técnico e também da DM. Sabe, você tem uma junção ali de que, cara, uma DM que não sabe ver as lesões do jogador e um técnico que utiliza o jogador na hora errada. E você junta isso, dá um resultado de 10, 11 jogadores na DM, sabe? Que estão devendo fazer cirurgia que ainda não fizeram, que teriam que Uhum. estrear esse ano, só que se pá, nem vão estrear. Então, eu acho que o São Paulo, ele vai passar ainda uma complicação nesse grupo D. E eu não digo nem por causa do Tolima, do Tigre, Mas pelo ou próprio São desse. Paulo. Pelo próprio São Paulo, sabe? Que é uma desorganização absurda. Pois é, mano. Tanto que a gente vê que o São Paulo começou a temporada sem zagueiro. São Uhum. Paulo não tinha zagueiro pra jogar. Teve que improvisar, teve que buscar moleque da base. E, inclusive, foi vazado que o Diego Costa, o principal zagueiro do São Paulo no ano passado, zagueiro da base, ele jogou a final da Sul-Americana lesionado. Ninguém sabia disso. Nossa. E agora ele tá no Cara, DM. Ele não jogou a temporada até agora. Ele não entrou em campo. E ele tá precisando fazer cirurgia. e ele era um dos principais zagueiros Uhum. do São Paulo na época, eu lembro até Nossa, hoje. e joga muito. Esse moleque é bom de bola. E, pô, mano, falar do DM de São Paulo, mano, é muita tristeza, porque o principal jogador deles na temporada foi o Galopo. O Galopo vai ficar de fora do São Paulo por 6 meses. Isso, O Caleri vai isso. ficar de fora por bastante tempo também. Tem outros Pô, jogadores. Pô, cara, são mais de 10 jogadores no DM, cara. Como é que pode um negócio desse? O Corinthians tem. Rafinha. Então, mano, o Corinthians, por exemplo, mano, usar aqui como comparação, se eu não me engano, tem um só, mano, que é o Mosquito. Que ele tá machucado desde o ano passado. Que também não é nossa, também, Então, que né, mano? reforço. Então, e, pô, apesar do Mosquito ele ser um cara interessante pro banco do Corinthians, a lesão dele não foi por negligência nem nada do tipo, foi por causa de um azar mesmo. E, pô, mano, é bizarro a situação no São Paulo, mano, porque é um DM antigo, é um DM com funcionários antigos, sei lá, cara, é muito esquisito. E o São Paulo vai ser derrotado pelo próprio São Paulo, igual a gente disse. Então, e assim, cara, essa parada que você disse que o Diego Costa ele entrou, ele jogou a final da Sul-Americana lesionado e ninguém sabia disso. Cara, uma pergunta que, na moral, como isso acontece? Como que o cara entra, o cara joga lesionado e ninguém vê nada? Sabe? Não tem como, eu não tanco isso, sabe? Se o pior é que foi lesão no joelho, tá ligado? Que, pô, Aham, mano, é uma das principais coisas que se analisam no jogador são as juntas. O sim. joelho principalmente, que sempre dá problema. Uma coisa muito chata no futebol é problema no joelho. E, pô, mano, como é que passa despercebido? Mano, é muito Então, esquisito. e assim, só pra citar dois pontos aqui de São Paulo, primeiro ponto, São Paulo essa semana realizou um jogo treino, quarta-feira, contra o Curitiba. Uhum. E o time titular perdeu, foi de 1-0 pro Curitiba, O time sabe? reserva ganhou, não foi? O time reserva foi lá e teve ainda empate, só que virou e o jogo terminou 3-2. Mas assim, cara, você vê, isso não é de mim, até porque eu sou santista, mas você vê muito torcedor São Paulino falando: Série B vem aí, Série B vem aí, Uhum. é diretoria amadora, elenco descompromissado, é DM horrível. Cara, você vê que realmente a situação tá feia pro São Paulo
E vale destacar um segundo ponto aqui, o brasileiro tá logo aí, viu? Pois é, tá batendo na porta, né, mano? Não só o Tá batendo na brasileiro, porta. como a própria Libertadores Sul-Americana, né, mano? Uhum. Dia 4, não, dia 5 acho que começa. Libertadores, Sul-Americana vem logo em seguida. A Sul-Americana vai começar terça-feira pro Santos, Ah, dia é, 4. já falando de O São Santos, Paulo joga mano. dia 5, né? É, exatamente. Falando de Santos, Grupo E, Santos, Newell's Old Boys, Blooming e, meu Deus do céu, que porra de time é esse, cara? Audax Italiano. Cara, é engraçado, por causa que vindo do Santos, cara, eu tenho um sério medo, tá ligado? Só que Perder do assim, Audax Italiano em plena Vila Belmiro. mano, pois é, mano, o Audax que perdeu pro Botafogo na Copa do Brasil aí, não tô brincando. O que eu acho engraçado é que assim, a gente tem que parar pra ver aqui. O, o, o próximo adversário, falando aqui mais do que vai acontecer de fato na próxima partida, o Santos vai pegar o Blooming, terça-feira, dia 4, Uhum. 9h30 da noite. O Blooming, ele é do campeonato boliviano. O Blooming, ele é o 16º colocado, ele é o penúltimo colocado do campeonato boliviano. Minha nossa. O Blooming, o Blooming, olha só, o Blooming, ele tem 2 pontos em 7 jogos. 7. É. Nos últimos, nas últimas 5 partidas, ele perdeu 4 e empatou 1. Sabe, no Uhum. campeonato boliviano, mano, na moral, cara, assim, o Santos, ele é uma equipe, eu acho que, assim, a gente tem que, depois, se eu chegasse aqui e falasse que o Santos, tecnicamente, de elenco, de qualidade é, humana, é ruim, eu vou estar sendo muito injusto, porque o Água Santa tá na final e não é à toa, e olha que o time deles é ruim. O que eu falo que o Santos ele tem hoje é que o Santos ele é uma equipe descompromissada, sabe? Você tem jogadores bons. Você tem, sabe? O Mendonça foi um dos principais jogadores do Ceará que foi rebaixado, mas ainda assim é um baita no jogador. Você tem o Marcos Leonardo, você tem o Soteldo, você tem o João Paulo, você tem o Barman e o Messias que fizeram uma boa dupla de zaga na época do América Mineiro. Você tem bons nomes. Você tem. Só que é uma equipe descompromissada. É uma equipe que ela joga uma final de Copa do Mundo do mesmo jeito que ela joga um amistoso sei lá, no estádio do Flamengo de Guarulhos, tá ligado? Tipo, e você vê, cara, que é uma equipe que claramente tá perdida. O Hellman não sabe o que faz, ele não sabe como administrar um clube. Ele deu uma entrevista recentemente no Domingo Esportivo e ele falou algumas verdades, né? Ele falou que a equipe do Santos é fraca, mas ele tá compromissado pra tentar melhorar isso, sabe? E ele sabe que não só é fraca, mas também a equipe, no contexto geral, ela não tem vontade, sabe? É uma equipe Uhum. que não tem, sabe? Que não sabe que tá vestindo a camisa do Santos. E ele já mesmo disse, o próprio técnico, mano, você não tem vontade de jogar, velho, do Santos? Pede a demissão, velho. E vai embora, porque, mano, você tá vestindo uma camisa dos maiores times do mundo, sabe? Então, só pra concluir aqui, só pra não ser muito prolixo, eu acho que o Santos, ele ainda assim, por mais que é uma equipe descompromissada, eu acho que ele tem chances sim de passar, mas eu não vou aqui ser hipócrita. Eu acho que o Santos ainda assim vai ter um trabalhozinho pra passar. Com certeza, mano. Passando pro grupo F, que é um. Nossa, esse grupo F tá pesado, hein, mano? É um grupo digno de Libertadores e grupo de morte da Libertadores. A gente Uhum. tem Penharol, Defensa e Justiça, América Mineiro e Milionários. Que pedreira que o América pegou, hein, mano? Que a gente tem Penharol. Mas. Cara, são times que, pô, o Penharol é campeão é multicampeão da Libertadores. Defensa e Justiça, time tradicional da Libertadores, campeão da Recopa em cima do Palmeiras. E o Milionários, que também é um time que, pô, tem uma certa frequência na Libertadores. Então, mas assim, a gente tem que ser sincero aqui.
cara, isso não vem de mim. Se você for lá e você for ver nas próprias redes sociais do próprio América Mineiro, os torcedores do Coelho estão muito confiantes, cara. Porque você vê que o Mancini conseguiu construir uma equipe que se sustenta. Uhum. Que se sustenta. A realidade é essa. Hoje o América Mineiro não tem um jogador que você fala, nossa, esse cara é destaque, esse cara é um absurdo. Mano, se você falar dois, eu vou te falar que você ainda manja pra caramba do Campeonato Mineiro. Ah, pô, o Porque, Arthur e Cavicchioli. São então, os que eu sei. não, não tem mais, não tem mais, sabe? Pois é. Você vê que, cara, o América Mineiro, isso é muito interessante ver. É uma equipe que, cara, tá fechada, sabe? Tá Uhum. fechada e tá confiante, mesmo que pegou uma equipe que vai ser difícil. Eu ainda acho assim, se eu tô. Agora é a minha visão de Santista. Se eu tô num. Se eu tô num campeonato na qual eu não vejo que o meu time tem chance de ganhar, eu não vejo que o meu time tem chance de ganhar, e eu sei que a chance de brasileiro chegar na final é absurda, eu vou torcer para que algum brasileiro que não seja meu rival direto ganhe. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se for para algum brasileiro passar ao invés do Santos, eu quero que seja o América Mineiro, Mano, concordo porque plenamente, eles mano. merecem. Até porque, mano, o time do América Mineiro, velho, eu considero como um time carismático, cara. Porque é um time que a rivalidade deles é local com o Cruzeiro e com o Atlético Mineiro. É uma torcida que não busca briga com as outras. Por exemplo, é muito diferente com a torcida do Flamengo, por exemplo, que tenta rivalizar com todo mundo fora do estado. E, cara, o time do América Mineiro é um time muito bem entrosado. A campanha Sim, deles no Mineiro é louvável. Eles baterem de frente com o Atlético, que é um time de elite na Libertadores, é uma coisa muito foda. E eu acho que vai ser muito difícil eles passarem, porque é muito time difícil nesse grupo F. Porque a gente olha que o Defensa e Justiça, por exemplo, ele tá em quinto no campeonato argentino, o Penharol tá em primeiro no Uruguaio, e o Milionários está em primeiro também no campeonato do. Que tipo de país que eles são mesmo? é da Calma aí. Venezuela, se não me engano. Venezuela, Venezuela. E enfim, mano. Ah, não, colombiano, colombiano. Colombiano, né? Isso, isso. Colombiano. É, é. Então vai ser muito difícil, mas o fato deles terem chance é uma coisa muito foda. Acho que o que quebra um pouco a chance da América passar é o regulamento de que só passa uma pessoa, um time por grupo. Isso acho que quebra um pouquinho a expectativa. Mas ainda assim tem chance. Sim, sim, concordo. Acho que já pode passar pro grupo G. E. Cara, não tem muito o que falar desse grupo G, né, mano? Santa Fé, Universitário, Goiás e Gimnásia. Gimnásia de La Plata. A gente vê ali, cara, o Goiás é Não vai o passar, né? time Vamos ser brasileiro. sinceros. Não vai passar, não vai passar. E assim, a gente tem que ver, cara. Eu acho que vai passar os demais nomes aí, Santa Fé Universitário. Uhum. Mas assim, é aquilo, né? Sul-Americana pode surpreender, sabe? É. Porque o Goiás é o único craque que eles tinham. Não, não o único craque, né? Mas, por exemplo, o principal nome que eles tinham era o Pedro Raul. Ano passado, outros jogadores que se destacaram foi o da Belmonte, o próprio Apodi, né? Ele tava no Goiás, não tava? Tava, Ou tá ainda? bem. Não sei. Tava lá, tava lá. Subiu da Série B pra Série A no Goiás. Então, exatamente. E o Goiás vai ser difícil, porque, pô, é um time cotado a ser rebaixado. Perderam o maior craque, né? O Pedro Raul. Mas tá aí, né, mano? Vamos ver o que dá. Exatamente. Agora indo pro último grupo aqui, grupo H, São Lourenço, Palestino, Estudiantes e Fortaleza. Fortaleza, inclusive, Uhum. que a gente tem que ser sincero. Cara, ninguém tava esperando ver o Fortaleza na Sul-Americana do 23. Pois é, mano. Foi um deslize muito grande, porque era um time cotado a estar entre os times da Libertadores. Aham. Mas a situação do Fortaleza não é tão favorável. Tanto que eles acabaram de cair na Copa do Nordeste. Foram eliminados pelo maior rival, pelo Ceará.
Mas o time do Fortaleza, mano, não é um time de que não vai passar na Sul-Americana. Acho que eles têm chance de ganhar a Sul-Americana, porque o elenco deles é bom, mano. Eles têm Thiago Galhardo, Iago Pikachu, tem o João Ricardo, bom goleiro, tem o Benítez, zagueiro, tem Ceballos, tem muitos jogadores que, cara, que não dá pra dizer que são elite, assim, do futebol, mas eles têm chance de se manter bem no campeonato, Sim, sim. em todas as competições, inclusive. Eles têm, inclusive, o Bruno Melo, ex-Corinthians, que não jogou ano passado. Aham. E, cara, ele tá metendo igual a rodo lá, mano. É impressionante. E muito disso se deve ao fato do treinador, que, pô, cara, o cara tava sendo cogitado em todos os times do país, mano. O, mano, o Fortaleza, O Voivoda. se eles não se. Exatamente, Vojvoda. Se eles não se manterem na Sul-Americana, cara, vai ser uma surpresa muito grande. Apesar do grupo H ser bem. Não, não é muito difícil. Mas o São Lourenço talvez eu dê trabalho. Então, eu sendo bem sincero aqui, entre os times brasileiros que estão em disputa, pra mim é o time mais cogitado a campeão. Com certeza. Eu acho que É, o, só empata com o América, na minha opinião. isso se o América passar, né? Pois é, porque o grupo é muito difícil. Mas se o América passar, mano, eu acho que o América tá pau a pau ali com o Fortaleza. Pois é, cara, o Fortaleza, inclusive, que essa semana acertou o empréstimo, acertou não, aceitou o empréstimo que foi acertado do Santos, do Zanocelo. Eu acho Uhum. que, pensando aqui no jogador, cara, é muito bom, sabe? É muito bom você ver o Zanocelo indo para lá, porque ele já falou que ele não quer mais jogar no Santos. Ele falou isso. Pois é, ele meteu uma dessa. Caramba. E dá pra entender, né? Cuidado. Mas, e, tipo, você vê ele no Fortaleza é uma parada que, pô, é legal, sabe? Eu acho que vai ser bom pra ele, vai ser bom pro Santos, porque ele era horroroso. E vamos ver, né? É aquilo. A gente já cansou de ver casos de jogadores que eram horríveis nos seus times atuais e foram para outros times que renderam, né? Mesmo que seja um empréstimo definitivo. Uhum. E assim, a gente tem que, não querendo ficar ressaltando o Santos toda hora, mas já que a gente tá falando do Sul-Americano, tem que falar. O Santos acertou essa semana o empréstimo de. Assim, vamos pegar esse mês em geral. Pirani pro Fluminense, que fez aquele gol na final lá do, do Carioca. É, o Santos também emprestou o Juan pro Vasco e agora emprestou o Zanocelo pro Fortaleza. E eu vou ser sincero aqui, cara, essa foi a melhor coisa que a diretoria fez em 3 anos de, de trabalho, porque, mano, esses jogadores, cara, claramente não tinham condições de evoluir no Santos, não iriam ajudar em nada na Sul-Americana. Eu acho que na Sul-Americana talvez o Juan poderia ser um reforcinho, né? No ano passado na Sul-Americana ele chegou a fazer gol no Universidade Católica, enfim. Mas eu acho que esse time pro Zanocelo vai ser bom, né? O Fortaleza vai ajudar ele ali e vamos ver o que vai ser da Sul-Americana no contexto geral. Uhum. Bom, acho que a gente pode encerrar, mano, porque a gente falou Aham. muito. Esse programa tá longo, hein? Mano, é isso aí, mano. Acho que a gente tem que esperar coisas muito boas vindo da Libertadores e da Sul-Americana. Eu acho que o domínio brasileiro vai continuar pelos próximos anos. Sim, E é isso aí, mano. é isso. Então, quer falar alguma coisa pra concluir? Não, nada mais, mano. Já é o suficiente. Beleza, fechou. Bom, é isso aí, gente. Muito obrigado por mais um episódio aí. Estamos finalizando aqui e a gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou.